Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar sobre um assunto cujo título é O Desafio de Seguir a Cristo Jesus. É um texto baseado no livro de João, capítulo 6, versículo 35 ao 37. Cristo Jesus, em várias oportunidades, ele fez convites. Ele falava, segue-me. É notório que esse convite foi feito para os seus discípulos. Está lá escrito no livro de Mateus 8:22, 9:9. Lá no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 14, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27, e no livro de João, capítulo 1, versículo 43. Mas em outras oportunidades, ele também chamou pessoas que não eram seus discípulos. E ele convidou a todos, a quem quisesse o que ele tinha para oferecer. Esse convite está lá no capítulo 3, versículo 16 do livro de João, e no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Durante a minha vida cristã, eu ouvi muitos pastores dizer que seguir a Cristo Jesus é muito fácil e não custa nada. Porém, ao analisar profundamente o significado de seguir a Cristo, eu deparo com uma condição que é necessária e é suficiente para todos aqueles que o querem seguir, que é o caminho da cruz. Então, irmãos, eu observo que o caminho da cruz não é um caminho fácil. Não, é engano. O caminho da cruz não é fácil ser seguido. E tem um custo altíssimo. Infelizmente, irmãos, no dia a dia, eu encontro muitas pessoas que querem seguir a Cristo Jesus, mas poucos estão dispostos a pagar o preço para seguir pelo caminho da cruz. Nós sabemos que o chamado foi feito para todos, sem nenhuma exceção. Sim, mas poucos são aqueles que conseguem chegar ao final da jornada. Poucos são os escolhidos. O que mais me impressiona é o fato que a maioria daqueles que se dispõem a seguir a Cristo Jesus não entende o verdadeiro significado dessas palavras. Associam ser um seguidor de Cristo como ser religioso, pertencer ao hall de membros de uma igreja, ter um cargo, ser um assíduo frequentador da igreja, participar de suas festividades e outros casos mais. No meu modo de pensar, acredito que Cristo Jesus, de forma alguma, iria morrer na cruz do Calvário para fazer crentes religiosos. E muito menos assíduos frequentadores de igreja. Não é essa a intenção dele. Nunca foi, não é e nunca será. Na verdade, Cristo Jesus morreu para fazer discípulos. Ser religioso, ser frequentador de igrejas, é muito fácil. Uma vez para isso, não precisa nascer de novo. Não precisa renunciar a nada e muito menos seguir o caminho da cruz. Para seguir a Cristo Jesus, é necessário nascer de novo.
abandonando os vícios, os costumes e as tradições que são contrárias à palavra de Deus. Porém, isso tudo não pode ser por força nem por violência. Deve ser um ato voluntário da parte daquele que se dispõe a segui-lo. O próprio Cristo falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo? mesmo tem a ver com renúncia. Então, negar a si mesmo está relacionado com renúncias. Renunciar é muito mais do que deixar de participar de certos eventos, de certos prazeres, irmãos. Renunciar é deixar de lado coisas que normalmente fazíamos e que não agrada a Deus, por ser contrárias aos ensinamentos bíblicos. Renunciar é privar-se de todas as regalias contrárias aos bons costumes. Enfim, irmãos, negar a si mesmo está relacionado com nossos pecados, com nossos conceitos, com nossos desejos, com nosso ego. Negar-se a si mesmo é deixar o pedestal que nos colocamos. Sim, deixar o comando e a direção da nossa vida e entregá-la a Cristo Jesus. Negar a si mesmo significa viver uma vida de autonegação. É permitir que a vida de Cristo, sim, que a vida de Cristo seja vivida em nós e através de nós. É abrir mão dos nossos direitos e privilégios, do nosso tempo, dos nossos bens, para servir os nossos semelhantes, sem alarde, sem chamar a atenção, vivendo a vida de Cristo. Mas Cristo foi além, determinando que tomássemos a nossa cruz. Carregar a cruz significa identificar-se com Cristo Jesus e o seu sofrimento. Ele entregou a sua própria vida com morte violenta, vergonhosa, por amor de nós. Sim, carregar nossa cruz é suportar por amor a vergonha e as consequências do pecado de nossos irmãos e não irmãos em Cristo. Ajudando a carregar seus fardos. Carregar nossa cruz, irmãos, é estar prontos para enfrentar os problemas que surgirão por tomarmos a decisão de segui-lo. Ao lançarmos a mão no arado, não podemos olhar para trás. Nós precisamos estar dispostos para enfrentar o que der e o que vier. Nossa cruz pode ser qualquer coisa contrária a Cristo. Pode começar pela simples rejeição da família, pela zombaria dos colegas, por perseguição dos religiosos, das tentações, das seduções, da vaidade e mesmo da luta entre a carne e o espírito, determinando um conflito entre os meus interesses, carne, e interesses do reino, espírito. Tomar a cruz é ter disposição para obedecer a Jesus Cristo.
Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Essa luta diária é a nossa cruz. Cristo Jesus falou: aquele que quer me seguir, tome cada dia a sua cruz e venha. Ou, aquele que não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Foi palavras de Cristo. Nós seremos aprovados, irmãos, por Deus quando verdadeiramente cremos em Cristo Jesus. Crer significa ser crucificado com Ele. É entregar nossa vida a Cristo e poder dizer com todas as letras: eu não mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu sou teu servo, Senhor, e tu és o meu Deus. Seguir a Cristo, irmãos, é colocá-lo na frente de todas as coisas à nossa volta. Na frente de todas as coisas existentes. Cristo Jesus não nos quer pela metade, nem a terça parte, ou mesmo 99%. Não, Ele nos quer por inteiro. É por isso que declaro: seguir a Cristo não é uma missão fácil, como muitos dizem por aí. Como já falei, é um ato de renúncia, perseverança e muita fé. Cristo nos fala que Ele não veio trazer paz à terra, mas espada. Que nossos inimigos seriam os da nossa própria casa. Ele foi muito claro, irmãos, quando disse que no mundo tereis aflição, mas também nos diz para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Com essas palavras, Ele está dizendo que a nossa vida não será um mar de rosas. Muito pelo contrário. Vamos encontrar problemas, dificuldades, lutas e aborrecimentos. Porém, Ele nos prometeu estar ao nosso lado e nos garantiu que sempre seremos vitoriosos. Assim como Ele foi perseguido nessa terra, nós também seremos perseguidos. Da mesma forma que Ele venceu o mundo, nós também iremos vencer com a ajuda de Cristo Jesus. Basta para isso, irmãos, seguir o aviso da palavra de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Não temais, eu te ajudo. Poderíamos ficar horas e horas falando sobre esse tema. Mas precisamos encerrar. E para finalizar, quero deixar registrado que por meio e por mais pesado que possa parecer a cruz, Jesus há de nos dar graças para levá-la. Pois já dizia aos seus primeiros perseguidores: fiquem firmes em mim e deixe-me viver em vocês. Pois um ramo não pode dar fruto quando estiver separado da videira. Sem mim, nada podeis fazer. Não são palavras minhas, são palavras de Cristo que estão registradas no livro de João, capítulo 15, versículo 4. O apóstolo Paulo testemunhou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Fica na paz do Senhor. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê força para ser verdadeiramente um seguidor de Cristo Jesus. Amém.